Olá, meus queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, a todos vocês eu desejo uma vida muito feliz e bem-aventurada. Que a graça e a proteção do nosso soberano Deus, nosso Pai glorioso, esteja sobre a vida de cada um de vocês. Hoje eu vou dar continuidade na nossa leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 8, onde diz o seguinte: são palavras do nosso Senhor Jesus. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu queres, pode limpar-me. E Jesus estendeu a sua mão e tocou-o, dizendo: Eu quero, ser limpo. E imediatamente sua lepra foi purificada. E disse-lhe Jesus: Olha, não o digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou como testemunho para eles. E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião, implorando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente, com uma paralisia, gravemente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldado sob mim. E digo a este homem: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: Na verdade, eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os filhos do reino serão lançados em trevas profundas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai no teu caminho, e como tu creste, assim seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquela mesma hora. E quando Jesus estava entrando na casa de Pedro, ele viu a mãe de sua esposa deitada, doente de febre. E ele tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. Chegando à tarde, trouxeram-lhes muitos que estavam possuídos por demônios, e ele expulsou os espíritos com a sua palavra, e curou todos os que estavam enfermos, para que pudesse se cumprir o que foram dito pelo profeta Isaías, dizendo: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ora, vendo Jesus grande multidão ao seu redor,
deu ordens para que passassem para o outro lado. E chegando um certo escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus lhe disse: As raposas têm tocas, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde deitar a sua cabeça. E outros de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus disse-lhe: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que surgia uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas. Ele, porém, dormia. E vindo até ele, os seus discípulos acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhe disse: Por que temeis, ó gente de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Mas os homens se maravilharam, dizendo: Que espécie de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado ao outro lado, à região dos Gergesenos, vieram-lhes ao encontro 2 homens, possuídos por demônios, que saíam dos sepulcros. Tão ferozes era que nenhum homem podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E havia a uma boa distância deles uma manada de muitos porcos alimentando-se. Assim os demônios imploraram-lhe, dizendo: Se nós expulsas, permite-nos que entremos naquelas manadas de porcos. E ele lhe disse: Ide. E saindo eles, entraram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos desceu violentamente pela encosta no mar e pereceu nas águas. Os que guardavam os porcos foram pelo seu caminho para a cidade e contaram tudo o que acontecerá aos possuídos pelos demônios. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse da sua região. Este é capítulo 8 de Mateus. Glórias ao nosso soberano Deus, nosso Pai glorioso. Quantas maravilhas, quantos milagres o nosso amado Jesus realizou, né? Toda honra e toda glória ao nosso soberano Deus, nosso Pai amado, ao nosso Senhor Jesus e ao Divino Espírito Santo do Pai. Toda nossa gratidão, louvor e adoração. Aleluias, aleluias.